Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa segunda aula, né? Tirando a apresentação da disciplina, nossa segunda aula então de técnicas de pesquisa econômica. E vamos falar um pouquinho hoje sobre métodos científicos, tá? Como que funcionam esses métodos científicos? Qual que é a importância deles para dentro da nossa pesquisa, tá? Então, dentro da nossa aula, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses métodos. Primeiramente, vamos trazer o conceito de método, tá? O método vai ser todas as atividades sistêmicas e racionais. Então, é o conjunto das atividades sistêmicas e racionais. E o objetivo do método é o quê? Com os conhecimentos válidos e verdadeiros, traçar o caminho a ser seguido, então, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Como que nós podemos pegar pelo método? Por exemplo, se vocês pegarem a metodologia científica, né? Se vocês vão pegar a metodologia que vocês vão abordar dentro do trabalho de vocês. O que que é a metodologia que vocês vão estar abordando? É como que vocês vão seguir, então, dentro do trabalho de vocês. É como que vocês vão ordenar o problema que vocês criaram, tá? Como que vocês vão buscar, então, a resolução desse problema. Ok? Então, esse é o conceito de método. Isso casa, então, com a ideia de metodologia, que é o que vocês vão estar abordando dentro do trabalho, dentro do pré-projeto de vocês, que é justamente isso: utilizar conhecimentos válidos e verdadeiros e traçar o caminho a ser seguido, tá? Detectando os erros e auxiliando as decisões de vocês, o cientista. Vocês podem utilizar métodos já prontos? Podem. Vocês podem pegar trabalhos já com metodologia bem especificada, que casa com o trabalho de vocês, e automaticamente vocês podem estar utilizando dentro do trabalho de vocês, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre o método científico em si. Tem uma definição, de acordo com o Bung, tá? De 1980, a teoria da investigação, o método científico, tá? Que ele deve seguir algumas etapas, como, primeiro, você descobriu o problema. Qual o problema que eu devo tratar dentro do meu trabalho? Né? Que é o que eu disse para vocês. No momento que vocês escolhem o tema, automaticamente vocês já devem estar pensando no problema. Né? Ah, eu vou trabalhar sobre mercado financeiro. Beleza, eu vou trabalhar sobre mercado financeiro, mas o que, que eu vou trabalhar em cima disso? Qual o problema que eu vou abordar dentro do mercado financeiro? Ah, vou trabalhar sobre educação. Ok, mas qual o problema que você vai abordar sobre educação? Então você faz essa colocação precisa do problema, determina esse problema, né, descobre ele, faz a colocação precisa dele. Aí você vai fazer o quê? Vai procurar instrumentos ou conhecimentos relevantes para conseguir, então, abordar esse problema. Ah, vou pesquisar trabalhos, vou pesquisar, então, o que já foi feito em outros trabalhos relacionados a esse problema que eu vou estar abordando dentro do meu trabalho. Aí eu vou fazer uma tentativa de solução, tá? Invenção de novas ideias ou produção de novos dados empíricos. Posso estar resolvendo meu problema através de dados empíricos, através de dados coletados dentro da economia, que aí eu consigo, então, abordar ele da melhor maneira possível, de uma maneira quantitativa, ou eu posso estar fazendo isso de uma maneira qualitativa, tá? Posso, então, estar obtendo uma solução a partir do momento que eu descubro o problema, que eu coloco ele precisamente, que eu procuro, então, instrumentos para resolver esse problema, seja eles através de uma maneira qualitativa ou quantitativa, então eu vou estar buscando a obtenção de uma solução. Geralmente, tá? Nem sempre acontece quando você determina na introdução do seu trabalho, você fala, eu vou trabalhar com determinado tema, vou criar esse problema dentro do tema que eu vou buscar uma solução. Muitas vezes você não consegue encontrar o verdadeiro resultado, tá? Não é o resultado muitas vezes que você queria encontrar. Muitas vezes é um resultado divergente, que aí você pode então estar colocando como sugestão de pesquisa para outras pesquisas o porquê que aquele problema não foi resolvido, tá? Ou precisamente tentar explicar para alguma outra teoria, tá? Que é justamente sobre isso: investigação das consequências da solução obtida, a comprovação da solução que você teve sobre o problema e a correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados. Que pode acontecer também que você utilizou uma metodologia que muitas vezes não é adequado para o seu problema e isso acabou gerando também uma solução diferente, tá? Aí vamos para alguns tipos de métodos que vocês podem estar utilizando dentro da pesquisa de vocês. O primeiro deles é o método indutivo. Como o próprio nome já diz, é indução. Você está sendo induzido por algo, né? Ou a algo. Então é um processo mental que, por intermédio do qual, partindo de alguns dados particulares, já constatados,
vai inferir, então, uma verdade geral, não contida nas partes examinadas. Não tem algo bem definido dentro daquele processo para você tirar uma determinada conclusão, mas você induz que aquilo gera a uma determinada solução. Então, o objetivo do método indutivo é o quê? Você levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Eu vou pegar uma análise de 4 dados ali. Eu vi que o primeiro corvo é negro. O corvo número 2 também é negro. O corvo número 3 também é negro. O corvo enésimo é negro. Qual que é a conclusão que eu vou tirar pelo método indutivo? Que todo corvo é negro. Tá? Isso acontece dentro da economia, por exemplo. Vou pegar uma sequência de dados, né? Posso utilizar a indução? Pode. É correto? Nem sempre, porque nós sabemos que o método indutivo não é muito adequado dentro da economia, principalmente pelo fato das mudanças. Né? Existem fatores diferentes que podem levar a resultados diferentes, tá? Mas deve ser apresentado um método indutivo para vocês que pode ser utilizado dentro de uma pesquisa. O método indutivo ele vai ser realizado em 3 etapas. A primeira etapa é você observar os fenômenos, né? Por exemplo, ali do corvo, o exemplo nosso do corvo. Eu observei os fenômenos, eu vi que todos os corvos que eu observei eram pretos, né? O que aconteceu? Todos os corvos sendo negros, eu acabei descobrindo uma relação entre eles. Bom, todos os corvos são da cor preta, logo, então, eu vou generalizar isso. Vou dizer que todos os corvos são da cor preta, todos os corvos são negros, tá? Então, o método indutivo, ele leva a isso. Se você pega uma grande, né, vamos trazer ele para o lado da economia. Se você pega uma grande sequência de dados e você observa, então, uma relação entre esses dados, você chega, então, a uma conclusão indutiva, né? Pela sequência de dados, eu acompanhei resultados que chegaram a tal conclusão. O porquê que eu digo que tem que ser tomado cuidado? Porque muitas vezes por trás de determinados dados, dentro da economia, existem teorias, tá? Então você pode tentar se basear em teorias e não apenas numa indução, tá? Aí vem 2 perguntas para o método indutivo. Por que nós chegamos a essa questão, né? Qual a justificativa para as inferências indutivas? É que nós temos expectativas e nós acreditamos, então, na regularidade das coisas. Então, se eu tive uma regularidade dentro dos meus dados, eu acredito, então, que o meu futuro vai ser como o passado. Como, por exemplo, se eu pegar quais foram, por exemplo, os efeitos de determinadas crises. Crise 2008, 2015, né, dentro da economia brasileira, mudanças, por exemplo, de plano que geraram crises dentro da economia. Se eu começar a analisar todas elas, se eu imaginar que uma outra crise daqui 3, 4 anos, eu vou dizer, então, que vai gerar os mesmos resultados dentro da economia. Isso é verdade? Não. Tá? Não é verdade, porque, conforme eu disse, existem outros fatores que vão afetar, então, dentro de um determinado problema, tá? Mas o método indutivo diz isso, que se o passado teve uma sequência, teve uma regularidade, logo o meu futuro vai seguir o meu passado, ok? E qual a justificativa para essa crença de que o futuro vai ser como o passado, né? Se nós vamos analisar vários casos singulares, né, do mesmo gênero, eu vou entender que as conclusões vão ser baseadas nos primeiros. Se eu vi que os primeiros casos, né, parecidos ocorreram de maneira igual, eu vou então tomar a conclusão de que os próximos casos também vão ser de maneira igual dos primeiros, tá? É mais para apresentar mesmo um método indutivo para vocês, mas que deve ser tomado cuidado dentro da pesquisa de vocês. Aí vem o método dedutivo. Para o método dedutivo, eu trouxe uma comparação entre o método dedutivo e o indutivo. Bom, para o método indutivo, nós vimos que todas as premissas são verdadeiras. Se todas elas são verdadeiras, a conclusão vai ser provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Por quê? Porque eu não tenho algo bem definido, né? Eu analisei uma sequência de dados e tirei conclusão de acordo com o passado. Já o método dedutivo, não. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira, ela deve ser verdadeira. Então, estou deduzindo, eu estou afirmando, então, que a minha conclusão vai ser de acordo com os dados passados, tá? Mas aí vem uma outra diferença entre o método dedutivo e indutivo.
Pelo método indutivo, a conclusão encerra informação que não estava, nem implicitamente. Por exemplo, não tinha nada de informação em relação ao corvo. Só falava, corvo 1 é negro, o 2 é negro, o 3 é negro, o enésimo corvo é negro. Logo, então, todo corvo vai ser negro. Tá? Mas pelo método dedutivo, não. Vai existir algo implícito dentro das informações que eu vou tomar, então, a decisão de definir a conclusão como verdadeira. Tá? Como, por exemplo, né, que eu pegar aqui, pelo método dedutivo, o que acontece? Eu vou pegar que todo mamífero tem um coração. Ok, nós temos essa informação. Todo mamífero tem um coração. E eu vejo também que todos os cães são mamíferos. Veja bem, eu tenho duas informações. Primeiro, que todo mamífero tem um coração, e eu tenho também a informação que todos os cães têm. Todos os cães são mamíferos. Logo, eu posso tirar a conclusão, pelo método dedutivo, que todos os cães, então, vão ter um coração. Porque os cães são mamíferos, e se todo mamífero tem um coração, logo os cães também têm coração. Tá? Já pelo método indutivo, não. Eu tenho só a primeira informação. Todos os cães foram observados, né? Foram observados tinham coração. Então, eu peguei uma sequência de dados, analisei, vi que todos tinham coração, logo eu vou tomar a decisão que todos vão ter coração. Tá? É um exemplo assim fora da economia, mas é para vocês entenderem a diferença entre método dedutivo e indutivo. Tá? O indutivo eu vou pegar então situações passadas e vou definir então que provavelmente isso vai acontecer no futuro. O dedutivo não. O dedutivo eu vou pegar todas as informações que eu tenho e aí através dessas informações eu consigo definir então que realmente isso vai acontecer, que realmente esse é o problema que vai ser resolvido. Aí eu vou trazer um modelo hipotético dedutivo, por quê? Porque esse daqui eu quero trazer para vocês, justamente para vocês pensarem sobre a procura do problema do trabalho de vocês e como que vocês vão formular esse problema. Quais são as etapas para você encontrar? Tá? A primeira parte que vocês vão fazer, vocês definiram um tema de trabalho. O que vocês vão estar buscando agora? Vocês vão buscar dentro desse tema encontrar um problema a ser definido. Tá? Então eu vou colocar esse problema dentro do meu trabalho. Eu vou reconhecer os fatos, eu vou descobrir o problema e vou formular esse problema. Depois eu vou construir um modelo teórico, então eu vou pegar todos os fatores pertinentes a esse problema e eu vou, então, inventar algumas hipóteses, eu vou trazer hipóteses centrais dentro do meu projeto para tentar resolver esse problema. Um terceiro passo do nosso modelo é o quê? Deduzir as consequências particulares. Então, eu vou procurar o quê? Vou procurar tanto suportes racionais quanto suportes empíricos. Vou procurar, então, teorias econômicas que vai validar, vai buscar resolver esse meu problema, e eu vou procurar também dados que consigam, então, trazer resolução para o meu problema. Tá? Então, é isso que vocês vão estar pegando. Vocês vão fazer agora, vão pegar o problema de vocês, vão buscar teorias que buscam falar sobre os problemas, vão buscar dados que vão tentar retratar esse problema, e então vão definir o problema de acordo com isso. E por fim, vocês vão então fazer o teste dessas hipóteses, vocês vão esboçar a prova, vocês vão executar essa prova, elaborar os dados e por fim fazer a inferência da conclusão, tá? Justamente que é o final do trabalho onde vocês vão apresentar os dados de vocês, que é sobre o problema que vocês formularam inicialmente, tá? E aí depois vocês vão fazer a introdução das conclusões da teoria. Aqui isso entra na parte final, é onde você vai comparar as conclusões com a predição. Por exemplo, você vai comparar, eu peguei uma determinada sequência de dados justamente para justificar meu problema. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, vou comparar com o que a teoria dizia, né? Então, eu vou comparar a minha conclusão com as predições. Cheguei no resultado final, vou comparar se a teoria realmente diz isso. Se não diz, vou ter que verificar, minha metodologia foi feita de uma maneira correta. Se não, vou ter que reajustar o meu modelo, né? Fiz tudo correto e realmente deu diferença, a teoria ela não comprova esses determinados dados, beleza, vou deixar como sugestão para trabalhos posteriores. Então, futuramente, em outros trabalhos, podemos investigar as causas, tananã, tananã, tananã. Vocês não precisam deixar o trabalho de lado porque vocês não conseguiram resolver o problema de vocês.
tá? Vocês determinando um problema muito bem definido dentro do trabalho, determinando uma metodologia muito boa, vocês buscando dados que buscam comprovar o problema, automaticamente, se chegar no final e o resultado não for o que vocês esperavam, vocês podem estar explicando isso através de teoria, ou vocês podem estar deixando também como sugestões para trabalhos posteriores, tá bem? Aí vem outros dois métodos que eu queria apresentar para vocês, que é o método comparativo e o final, que é o método estatístico, tá? Que esses métodos são bastante utilizados dentro da economia. O primeiro é o método comparativo, que ele vai permitir analisar todos os dados concretos. Então, tirando toda essa parte de elementos constantes, elementos abstratos, elementos gerais, eu vou trabalhar com algo concreto. Como o próprio nome já diz, eu vou utilizar um método comparativo, eu vou comparar algo, tá? Por exemplo, eu vou pegar por estudos de largo alcance e eu vou analisar o desenvolvimento de uma sociedade, tá? Então eu vou comparar o desenvolvimento de uma sociedade. Por exemplo, eu quero analisar países subdesenvolvidos. Posso utilizar? Pode, você vai utilizar um método comparativo. Vai pegar uma determinada região com a outra. Eu quero analisar, professor, países que saíram do socialismo. Como que vivem essas sociedades atualmente? Pode, né? Você vai utilizar um método comparativo. Você vai pegar dados de algum país que já saiu do socialismo há mais tempo, outros que acabaram de sair ou estão saindo, tá? E aí vocês vão analisar, então, quais são, né, os fatores, por exemplo, que eles podem estar modificando para ter um melhor desenvolvimento econômico dentro do país e quais fatores que eles podem seguir de exemplo.